Seja bem-vindo, aluno do nosso curso de atualização MOP, para o nosso módulo de direção defensiva, nossa aula 14. Vamos começar falando sobre alguns conceitos da direção defensiva, depois falaremos sobre os elementos da direção defensiva e finalizamos falando sobre o estudo do sinistro de trânsito. Então vamos lá. Conceito de direção defensiva. A direção defensiva é um conjunto de técnicas e habilidades que os condutores devem adotar para evitar sinistros e garantir a segurança no trânsito. É a forma de dirigir de modo a evitar sinistros de trânsito, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Trouxemos aqui, então, dois conceitos, diferentes, mas falando a mesma coisa sobre a direção defensiva, ok? Ao praticar a direção defensiva, os condutores conseguem prever situações de risco e agir de forma preventiva, diminuindo as chances de se envolver em colisões e outros tipos de sinistros. Essas situações de risco, elas são ocasionadas por condições adversas que estudaremos na próxima aula, especificamente as condições adversas, mas é interessante entender que as condições adversas levam a situações de risco e a partir daí eu preciso prever essas situações, e saber agir de forma correta nas situações de condições adversas para diminuir então as chances de um envolvimento em colisões e outros tipos de sinistro. A partir daí nós temos a direção preventiva e a direção corretiva. A direção preventiva é a direção aplicada quando o condutor se antecipa a situações de risco, também chamadas de condições adversas. Exige pouca habilidade do condutor, sendo considerada de baixo risco. Já a direção corretiva, ela é aplicada para remediar uma situação não prevista e que não foi antecipada pelo condutor. Entende-se que a direção corretiva ela ocorre quando nós já não tivemos uma direção preventiva, eu não consegui prever algo, e aí eu preciso corrigir, através de uma manobra para se evitar um mal maior. Exige muita habilidade do condutor, sendo considerada de alto risco. Aqui nós trazemos para vocês um quadro comparativo da direção preventiva e da direção corretiva. Se de um lado a direção preventiva antecipa o risco, a direção corretiva ela não antecipa o risco. Se a direção preventiva ela é de baixo risco, a direção corretiva é de alto risco. Se a preventiva exige pouca habilidade, a corretiva exige muita habilidade. Se a direção preventiva é recomendável, a corretiva não é recomendável, ok? Muito bem. Sinistro de trânsito. Vamos ao conceito de sinistro. O aumento dos sinistros, que até então eram chamados de acidentes de trânsito no Brasil, é uma realidade alarmante que tem preocupado as autoridades responsáveis pela segurança viária. Diversos fatores podem ser apontados como causas dos sinistros de trânsito no Brasil, como o desrespeito às leis de trânsito, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool, somada à direção veicular, a falta de manutenção adequada aos veículos, a desatenção dos motoristas e a falta de infraestrutura nas rodovias e vias urbanas. Então a gente observa aí que muitos fatores, envolvem a causa do sinistro. Estão relacionados à causa do sinistro. É importante ressaltar que os sinistros de trânsito não afetam apenas os envolvidos diretamente, mas também suas famílias, amigos e a sociedade como um todo. As consequências podem ser graves, resultando em mortes, ferimentos graves, invalidez permanente e traumas emocionais. Infelizmente, a falta de educação e conscientização no trânsito, aliada à imprudência, imperícia e negligência dos condutores, tem contribuído para este quadro. Se formos analisar aí os leitos ocupados, os leitos de ortopedia ocupados por vítimas no trânsito, praticamente são 95% dos leitos da ortopedia.
né, que estariam livres, né, para cirurgias eletivas, porém estão ali nas situações de emergência, urgência, decorrência de sinistros. Então isso acaba afetando a sociedade como um todo. Acidente de trânsito ou sinistro de trânsito. Então nós trazemos aqui também esse estudo, né, porque houve essa mudança, essa alteração do termo acidente para sinistro e precisamos entender o porquê. Em novembro de 2020, a revisão da norma NBR 10.697 determinou a adoção de um novo termo para o acidente de trânsito, agora chamado de sinistro de trânsito. A palavra acidente remete a algo inevitável ou que não poderia ter sido evitado. Porém, a estrutura viária e o sistema educativo de trânsito foram construídos e elaborados para que o acidente não seja algo inevitável ou visto como infortúnio, mas ao contrário, para que seja evitável, cabendo ao condutor a responsabilidade de evitá-lo, não sendo então um acidente. O respeito à velocidade e à estrutura das vias, as leis de trânsito, as regras e normas de circulação e conduta, contribuem decisivamente para evitar os riscos de uma colisão ou atropelamento. Essas atitudes são tidas como condutas controladas pelo cidadão. Quando o respeito não ocorre, sua consequência não pode ser considerada acidente ou algo aleatório, mas algo que foi pensado e produzido, mesmo que seja por imprudência, imperícia ou negligência. Então, o que o slide nos traz? Toda a construção viária, as regras, as leis, elas foram construídas de modo a que não ocorra, vamos dizer assim, o risco, né, de uma colisão ou de um atropelamento. Então, eu não posso utilizar, quando ocorre uma colisão ou um atropelamento, eu não posso usar o termo acidente, porque não foi algo assim, aconteceu, eu fiz de tudo. Porque, na verdade, o condutor não fez de tudo. A única situação, ou não vamos dizer única situação, mas as situações que poderiam ser chamadas como acidente, são situações como, por exemplo, eu estar numa ponte, né? E aí de repente vem ali acontece um terremoto e essa ponte desaba, né? Ou vem um meteoro e cai em cima do veículo, certo? Ou acontece um raio e esse raio atinge uma árvore e essa árvore cai em cima do meu veículo. Alguma coisa nesse sentido. Agora, uma colisão entre dois veículos por causa de excesso de velocidade ou outro desrespeito às regras não pode ser considerado acidente, porque foi feito em decorrência de ou imperícia, ou imprudência, ou negligência. E a partir daí teve a ação do humano. O humano não seguiu as regras e a partir daí não pode ser considerado como algo aleatório. Tudo bem? Quem estava no poder de decisão era um ser humano. Então isso é considerado um sinistro. Não pode ser falado que foi acidente. Tá bom? Por isso a mudança do termo. Então, a partir daí, pelos motivos acima descritos, o novo termo utilizado nos manuais de trânsito é sinistro de trânsito, sendo definido como todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga, e ou em lesões a pessoas e ou animais, e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via e ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Tudo bem? Então esse é o novo conceito de sinistro de trânsito. A partir daí veremos então quais são as causas do sinistro de trânsito, que são 3: negligência, imprudência e imperícia. Sendo que a negligência é o termo que designa falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Ocorre quando o condutor, por exemplo, deixa de realizar a manutenção do veículo. Então vamos a um exemplo comum: conduzir veículo que apresente equipamento obrigatório inoperante. Aí acontece um sinistro em decorrência disso. O sinistro foi causado devido, vamos imaginar aí, um veículo que está com a luz de freio queimada,
a lanterna de freio queimada. E o condutor viu, mas foi negligente, não arrumou. E aí ele está numa rua, numa via, ele freia, não sinaliza nada porque está queimado, e aí o veículo que vem atrás não percebe que o da frente está freando e ocorre uma colisão. Então foi um sinistro em decorrência de uma negligência, tudo bem? Então faltou cuidado, faltou atenção a realizar uma tarefa. Já a imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Já é o contrário, é quando se fala para não fazer algo e a pessoa vai lá e faz, tá? Ocorre quando o condutor tem conhecimento das leis e das regras de trânsito e deixa de respeitá-las. Então não é para, por exemplo, utilizar o celular, não é para beber e dirigir, não é para desobedecer o semáforo vermelho, não é para andar em alta velocidade. Mas aí o condutor vai e desobedece. Então aqui um exemplo: trafegar com velocidade inadequada para a via, avançar sinal vermelho, entre outros. Então aí já é considerado imprudência. E por fim a imperícia, que é a falta de habilidade, aptidão, experiência para desempenhar uma atividade. Ocorre quando o condutor é imperito na prática da direção, ou seja, não possui conhecimentos técnicos ou habilidades para realizar manobras necessárias ao ato de dirigir. Exemplo, não conseguir manter o veículo parado em um aclive, certo? Ou, por exemplo, não conseguir frear a motocicleta de forma adequada, tá? Então são situações, não saber como realiza uma ultrapassagem em rodovia. Então são situações que observa-se a falta de perícia, conhecimento técnico para o condutor. Elementos da direção defensiva. Vamos então aos elementos. O condutor que evita ocorrências de sinistros de trânsito dirige defensivamente. Conforme o conceito, é a maneira de dirigir que permite ao condutor reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com o seu veículo, com o passageiro que transporta, com outros veículos e demais usuários da via. Além disso, ele pratica os 5 elementos da direção defensiva que são os elementos necessários e obrigatórios para se obter uma direção defensiva. São 5, começando com o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Vamos a eles. Conhecimento. Conforme o dicionário, é o ato de perceber, compreender por meio da razão e ou da experiência. É o primeiro elemento da direção defensiva, entendido como fundamento necessário para uma boa direção. O conhecimento se subdivide em 2: os fatos cientificamente comprovados presentes nos livros que nós estudamos quando tiramos a habilitação ou quando, por exemplo, fazemos um curso como esse, e as experiências vividas, né? Então, algumas coisas elas não estão nos livros, elas estão nas experiências, conta-se de um para outro. E a partir daí, nós, a partir deste momento que alguém contou para nós conhecemos essa experiência, né? E aí, quando ela ocorre à nossa vista, a gente já sabe como agir. Já a atenção é o segundo elemento da direção defensiva. Ela se baseia na concentração mental sobre algo específico que se apresenta a um indivíduo. Eu costumo dizer que uma pessoa, um condutor, em que momento que ele precisa ter atenção? No momento que ele entra no veículo até o momento que ele sai do veículo, tá? Porque a atenção é um dos requisitos, é um dos pré-requisitos necessários à direção. A atenção ela está ligada a 3 dos 5 sentidos: a visão, a audição e ao tato, tá? E eu até acrescento aqui ao olfato também. Nós estamos dirigindo e sentimos o cheiro de pneu queimado, não é? Num declive acentuado, por exemplo, descendo uma serra, então nós já sabemos o que decorre desse cheiro, não é verdade? Né? Então, ou quando nós sentimos o cheiro de
de óleo no veículo, óleo queimado, gasolina, né? Então, o olfato ele nos traz informações também, tá? Não só a visão, não só a audição e não só o tato, né? Aí você pode falar, o tato, professor, quando eu estou dirigindo e eu não sinto quando o carro vai apagar pelo tato, não é verdade? Eu não sinto o motor pedindo uma outra marcha, tá? Então são situações que o sentir, né? O sentir no pedal, quando eu freio e o freio tremula, né? Ele treme. Então eu sinto o veículo, certo? Eu sinto o veículo, então é o tato, tá? Aí a audição e a visão nós já conhecemos. Se os meus sentidos estiverem dispersos à informação que se apresenta, não estou atento. Então, por exemplo, se eu estou ouvindo música muito alta dentro do veículo, com o ar-condicionado ligado e os vidros fechados, eu não vou ouvir, por exemplo, a sirene de um veículo de emergência, ou eu não vou ouvir um motociclista buzinando, mostrando que ele está no meu ponto cego, tudo bem? Então eu tenho que estar com os meus sentidos em perfeitas condições de receber as informações. A atenção é dividida em atenção fixa, a atenção dispersiva e a atenção difusa, sendo a atenção difusa a recomendada na direção defensiva. Vamos ver essas atenções. Atenção fixa, quando o condutor se fixa a somente uma informação no contexto geral. No caso da direção, quando o condutor fixa a atenção em um único ponto. Ele fica atento à frente do carro, mas se esquece das laterais, retaguarda e indicações do painel, se tornando uma conduta perigosa. Essa imagem ela traz muito bem a ideia da pessoa, do condutor que está com a atenção fixa, né? Primeiro é a proximidade do volante. Você observa que os braços, eles não têm nem como realizar um movimento ali de manobra bem feita, né? De virar o volante, porque não tem espaço suficiente. Os meus braços eles devem estar semiflexionados e não flexionados do jeito que estão na imagem. Além disso, observa-se que a visão da pessoa na imagem está fixa em um lugar. Aqui no caso parece ser na via. Ela não tem condições de olhar o painel, ela não tem condições de olhar o retrovisor, tanto o interno quanto os externos, né? Então essa condução, essa atenção fixa, ela não é recomendada. Atenção dispersiva, quando o condutor não está concentrado na sua ação ou ao que se apresenta. No caso da direção, é quando o condutor está disperso, sem ter foco na direção do veículo e no seu entorno. Falar no celular, comer ou conversar demais com os passageiros enquanto dirige são exemplos de atenção dispersiva. A postura dispersa no motorista pode causar sinistros graves. O sinistro mais causado por falta de atenção ou por atenção dispersiva, vamos dizer assim, que é atenta a outras coisas, é a colisão traseira, principalmente em decorrência da utilização do celular. E por fim, nós trazemos a atenção difusa, que é a atenção que deve ser adotada por todos os condutores. Nela, o motorista dirige na posição correta, tem uma visão privilegiada de todos os pontos do veículo, movimenta a cabeça para eliminar os pontos cegos do veículo, certo? Ele tem uma visão da via, das suas adjacências, né, das suas laterais, retrovisores, painel, ok? Comandos do veículo, tá? Essa é a atenção recomendada, difusa. O terceiro elemento da direção defensiva é chamado de previsão, e é o ato de prever uma situação, o próprio nome já fala. A previsão se baseia nos elementos anteriores. Se eu tenho conhecimento da informação que o contexto está me trazendo, e se eu estou atento, se eu estou com a atenção difusa à chegada dessa informação, eu terei tempo para prever o que pode acontecer e tomar as decisões corretas, né? A previsão ela está ligada ao tempo, e o tempo está ligado à velocidade que eu imprimo no meu veículo. Quanto mais tempo eu tenho, quanto menor for a velocidade, mais tempo eu tenho. E quanto mais tempo eu tenho para pensar e prever situações que podem ocorrer. São exercidas a curto prazo, como por exemplo, o condutor prevê a possibilidade de riscos nos cruzamentos,
ou ver um pedestre e prever complicações. Ou a longo prazo, como por exemplo, eu estou prevendo que a minha viagem será longa, então eu preciso fazer uma revisão do veículo. Eu prevejo que eu preciso fazer uma revisão dos equipamentos obrigatórios de segurança, tá certo? Aí depois nós trazemos a decisão-ação, que é o quarto elemento, né? Então, no momento que eu prevejo o que pode acontecer, eu vou tomar uma decisão e também vou agir. Por isso que a decisão está ligada à ação. Importante elemento da direção defensiva, consequência dos demais elementos. Não basta decidir, eu também tenho que agir. A decisão, a ação é quase que simultânea no caso da direção veicular, por isso que ela é trazida junta. No momento que eu decido, eu já vou e faço o que tem que fazer, tá? Porém, vem aí o último elemento, que é a habilidade. O quinto e último elemento da direção defensiva define, inclusive, o elemento anterior. Pois para eu tomar determinadas decisões, eu preciso de habilidade. E conforme a habilidade que eu tenho ou que eu não tenho, eu vou tomar decisões, né? Pode ocorrer em um evento eu possuir os 4 elementos anteriores e falhar no elemento habilidade. Então eu vou trazer um exemplo aqui para a gente finalizar esse tema. Vamos lá. Então, imagine vocês que nós estamos numa via e eu estou numa motocicleta e aí passa uma bola, né? E aí uma bola cruza a via. Sabemos, é aí que vem o conhecimento. E esse conhecimento não está nos livros, é um conhecimento empírico, é experiência. Sabemos que atrás de uma bola vem quem? Uma criança, não é? Muito bem. Eu estava atento, então eu tenho conhecimento, porque eu sei que atrás de uma bola vem uma criança. Mas eu também estava atento e eu vi essa bola. Porque se eu estivesse disperso, eu não teria visto essa bola. No momento que eu vi essa bola, eu entro a previsão. Eu estava atento, vi a bola e vem a previsão. Que é o quê? Prever que vai vir uma criança. Mas eu só vou prever se eu tenho um conhecimento a respeito disso. E eu só vou prever se eu tenho tempo e se eu estava atento. Pra vocês verem como estão ligados os elementos. A partir da minha previsão, eu vou tomar uma decisão e eu vou agir, que é frear a minha motocicleta. Tomei a decisão, freiei a motocicleta. E aí nisso vem a criança correndo. Porém, eu não tive a habilidade para frear. E aí eu freiei muito com o freio da frente e a motocicleta derrapou e eu vim ao solo. Por isso a importância, então, de ter os 5 elementos. Eu posso ter os 4, mas se faltar a habilidade, não me adianta. Esses 5 elementos, eles estão ligados entre si e a direção defensiva só funciona se os 5 funcionarem. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir. Estudo dos sinistros de trânsito. Os sinistros de trânsito com veículos são chamados de colisão. A alta velocidade é a causa mais comum de colisões e sinistros de trânsito. Por isso é fundamental prestar atenção para não dirigir acima da velocidade da via. O respeito à velocidade da via é fundamental para evitar a colisão. E aí vamos então estudar os sinistros, né? Começando pelo sinistro de difícil identificação da causa. O sinistro de difícil identificação da causa são os sinistros que não possuem causa definida pelo condutor, né? Não só pelo condutor, mas também pelas pessoas que foram lá e observaram a situação após o acidente. São sinistros que ocorrem sem a identificação de um outro elemento, como, por exemplo, um outro veículo automotor, um animal, um pedestre, um ciclista ou algum problema na via, que foi o que causou o sinistro. A difícil identificação da causa ocorre por 2 motivos. Com o óbito do condutor. Então, o condutor vem a óbito, não tem testemunhas, né? Com o óbito do condutor do veículo e sem possuir testemunhas do sinistro. Ou, nos casos do que o mesmo tenha sobrevivido, o condutor não sabe explicar o porquê, né? Então, ele não sabe o que aconteceu, ele só sabe que, de repente, perdeu o controle do veículo. Aconteceu alguma coisa lá e o veículo saiu capotando, né? Fatores que ocasionam o sinistro de difícil identificação.
Na verdade, os fatores são até conhecidos, porém não são comprovados pelo condutor. Ele não comprova, ele não dá certeza. Alguns desses fatores que somados levam ao sinistro de difícil identificação da causa são alta velocidade, desconhecimento ou alteração da pista, sono, fadiga, estresse, condições adversas de luminosidade, pode ser a penumbra ou o ofuscamento, movimentos bruscos no volante da direção do veículo, entre outros. Outros fatores podem estar ligados a problemas mecânicos que somente após a inspeção veicular acabam sendo identificados. Então ocorreu o sinistro, aí o veículo vai para a inspeção, e aí só depois que vai verificar, e talvez ainda nem verifique. Olha só esse exemplo. Porém, não há identificação de qual momento houve o problema. O problema mecânico ocorreu antes do sinistro e foi o problema mecânico que causou o sinistro, ou o problema mecânico ele aconteceu durante o sinistro. Então, imagine lá, num capotamento, aí vai lá e quebra a barra de direção. Ou essa barra de direção quebrou e aí causou o sinistro. Vocês estão entendendo? Existem sinistros com óbito do condutor, causados pela participação direta de outros elementos, porém sem identificação por não se encontrarem na zona quente quando da chegada das primeiras testemunhas. Então aqui já é uma terceira situação, né? Um exemplo muito comum: o veículo circula em uma pista quando se depara com um animal. Ao desviar do animal, o condutor perde o controle da direção, ocasionando um capotamento. O animal não foi atingido e foge. Como o condutor veio a óbito, não há comprovação da causa do sinistro, levando então à classificação desse evento como sinistro de difícil identificação da causa. Vamos então agora estudar outros tipos de colisão. Lembrando que colisão, veículo com veículo, né, pessoal? Nós temos aqui 4: colisão frontal, colisão lateral, colisão traseira e colisão transversal. Colisão frontal é uma das piores colisões porque as velocidades dos veículos se somam na hora do choque, ambos os carros param instantaneamente e os corpos dos ocupantes, caso não estiverem com cinto, são projetados para fora do veículo. Esse tipo de colisão é comum em ultrapassagens perigosas, manobras para entrar na estrada, obstáculos na pista, manobras de conversão à esquerda, imperícia nas curvas e distração, sono e álcool. Por mais que os condutores estejam com cinto, o choque é muito forte, então vai haver consequências para o organismo, certo? O deslocamento, né, a força que o cinto tem que usar para segurar o seu corpo no banco é muito forte. E a partir daí há então um deslocamento de órgãos internos, né? Há uma movimentação muito forte no cérebro. Então não é só o fato do corpo ser projetado que causa problema não, tá, pessoal? Essa colisão, esse sinistro é um dos mais graves. O que fazer para evitar? Estar sempre atento aos deslocamentos dos veículos que vêm em sentido contrário, para que eles não venham para cima de você, ou você veja eles vindo e consiga agir com antecedência. Nas curvas à direita, mantenha-se mais à direita da sua pista, seguindo a linha de bordo. Nas curvas para a esquerda, posicione seu veículo no centro de sua pista. Observar possíveis ultrapassagens mal realizadas por condutores em veículos no sentido contrário. Às vezes o condutor começa a ultrapassagem e não dá tempo. No caso do veículo se deslocar para a sua faixa de trânsito, então ele veio para cima, para a sua faixa, o que você pode fazer? Pode não, o que você deve fazer? Sinalizar e se deslocar à direita o máximo possível. Então vai para o acostamento e diminua a velocidade do seu veículo. Se tiver após o acostamento um descampado, ponha seu carro para lá, tá? Fuja o máximo possível da pista, né, e do acostamento. Colisão lateral, colisão que ocorre lateralmente quando os veículos transitam na mesma direção ou em sentidos opostos.
eles podem vir em sentidos opostos e ocorrer ali uma colisão lateral, né? Porta com porta. Ou no mesmo sentido também, porta com porta, né? Às vezes, algumas motocicletas que se deslocam ao lado dos veículos, quando forem fazer uma curva, dependendo da velocidade, o motociclista, se ele não tiver o domínio da motocicleta, no sentido de dar aquela deitada na motocicleta, ele perde a tangência da curva e aí ele vai indo, vai indo, e de repente quando você vê ele está batendo na sua porta, né? Acontece mais do lado direito do veículo, certo? Não, então ele vai bater na porta do passageiro, tudo bem? Vamos lá. Colisão transversal, ocorre transversalmente quando os veículos transitam em direções que se cruzam ortogonalmente ou obliquamente, né? Convém salientar o inciso 3 do artigo 29 do CTB, que descreve: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem e se aproximarem do local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, e nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. As colisões transversais, elas ocorrem em sua maioria em vias locais, que são as vias do bairro, porque possuem pouca movimentação, pouco trânsito e pouca sinalização. Então ocorre ali tanto o desrespeito quanto a falta de atenção, né? As pessoas estão pensando em outras situações, problemas emocionais diversos, e não observam, e aí passam direto na placa do pare, e aí acontece a colisão, né? E também por desconhecimento de regras, tá? E essa colisão, ela pode ocorrer tanto com veículos quanto com motocicletas e bicicletas, tá, pessoal? Bicicleta é um veículo também, tudo bem? Então, e aí quando se ocorre com bicicleta e motocicleta, né? Aí a gravidade aumenta, tá? Inclusive agora bicicletas elétricas, né? Também que estão desenvolvendo aí uma alta velocidade e às vezes a pessoa que está ali dirigindo, pilotando, desconhece as regras, tá bom? Seguindo, existe um artigo no CTB que fala, nós já falamos quando estudamos regras e normas de circulação, que o cruzamento, todo condutor ao adentrar um cruzamento deve diminuir a velocidade, sempre prevendo que ali poderão ter pedestres, ciclistas, motociclistas, veículos, né, passando ali, atravessando o cruzamento sem respeitar as regras. Colisão traseira é a colisão que ocorre entre a frente de um veículo e a traseira de outro veículo ou entre duas traseiras. Essa colisão pode ocorrer quando os veículos transitam no mesmo sentido ou nas manobras de marcha ré. Ocorre muito mais quando vão no mesmo sentido e um veículo da frente freia por uma emergência, né? Semáforo no amarelo e vermelhou, ou um animal, ou um buraco, ou um congestionamento, e o veículo de trás vai e está correndo muito, alta velocidade, desatento, olhando o celular, bate atrás. É o maior índice de sinistros que ocorrem, é a colisão traseira. Continuando, o que fazer para evitar? Se sentir que o motorista está muito colado na sua traseira, né, mude de pista ou diminua a velocidade para dar-lhe passagem. Preste atenção ao que acontece à sua volta. Olhe no retrovisor. Olhe no retrovisor. Tem pessoas que conduzem veículos aí e não olham no retrovisor, por incrível que pareça. Inspecione com frequência as luzes de freio para certificar-se do seu bom funcionamento. Sinalize suas intenções com antecedência, sempre com antecedência. A ideia é sinalizar a partir do meio da quadra o que você vai fazer, né, quando chegar no próximo cruzamento. Pare suavemente e gradativamente, use o freio motor. Não tem necessidade de uma aceleração do seu veículo, sabendo que no próximo cruzamento você vai ter que parar. Obedecer a distância de segmento, vamos ensinar ela depois para vocês, que é a distância que deve ser mantida entre o seu veículo e o que vai à frente. Ao dirigir em circunstâncias normais de pista e de clima, o tempo necessário para manter uma distância segura é de aproximadamente 2 segundos.
Existem algumas situações físicas decorrentes de uma colisão. São elas capotamento, engavetamento e tombamento. O capotamento é o sinistro de trânsito em que o veículo gira sobre si mesmo em qualquer sentido, ficando em algum momento com as rodas para cima, imobilizando-se em qualquer posição. O engavetamento é o sinistro em que há um impacto entre 3 ou mais veículos em um mesmo sentido de circulação, resultado de uma sequência de colisões traseiras, laterais ou transversais. E o tombamento é o sinistro de trânsito em que o veículo sai da sua posição normal, imobilizando-se sobre uma de suas laterais, sua frente ou sua traseira. A gente finaliza então a aula 14, que é a primeira aula do nosso módulo de direção defensiva. O nosso módulo de direção defensiva ele tem 3 aulas, 14, 15 e 16, certo? Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula, a aula 15, daremos continuidade nesse assunto. Qualquer dúvida é só entrar no nosso chat, no nosso fórum e mandar ali a sua pergunta. Um grande abraço e até a próxima aula.